Olá pessoal, bom dia aí, tudo bem? Pessoal, então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de sociologia, tá? E falar um pouquinho, pessoal, sobre as perspectivas de conflito, né, que existem aí para fazer a abordagem aí analítica da sociedade, tá, pessoal? Então vamos enfatizar então como que funcionam aí essas perspectivas aí chamadas de perspectivas do conflito, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Essas perspectivas, então, elas, da mesma forma que aquelas anteriores que a gente viu lá nos vídeos anteriores, né, a do Durkheim, por exemplo, a perspectiva funcionalista, essas perspectivas de conflito, pessoal, elas também enfatizam as estruturas que existem aí dentro da sociedade, tá? E elas defendem, pessoal, um modelo abrangente para explicar como as sociedades funcionam também, da mesma forma que as teorias do consenso, tá? Todavia, pessoal, no entanto, qual é a novidade, né? Elas rejeitam a lógica da harmonia, do consenso social, certo? Essa é a grande novidade, né, que trazem essas teorias do conflito que surgiram também aí no século XIX, tá? Então, o que vão destacar esses teóricos do conflito, né? Eles vão destacar a importância das divisões dentro da sociedade, né? Então, as análises elas vão se concentrar dentro de questões como poder, desigualdade e luta, tá? Então, são algumas questões nas quais aí essas teorias vão se concentrar, tá? As perspectivas perspectivas teóricas que levam em conta o conflito, tá, pessoal? Então, a sociedade para esses teóricos, né, ela é composta aí de grupos distintos, tá? E esses grupos, pessoal, eles buscam, na maior parte das vezes, os seus próprios interesses aí, tá? E a existência de interesses separados entre esses grupos geram um potencial, a possibilidade de ocorrerem conflitos dentro dessas sociedades, tá? E que certos grupos também se beneficiariam mais que outros aí, tá? Nessa abordagem teórica, tá? Então, essas análises, né, elas tendem, né, a analisar as tensões entre os grupos dominantes e os grupos dominados, tá? Então, elas vão buscar entender, né, as relações de controle que se estabelecem e se perpetuam nessas sociedades, certo? Então, é essa a perspectiva de um teórico do conflito. Beleza, pessoal? Bom, o marxismo é uma dessas teorias, tá, que abordam aí o conflito. Foi uma abordagem influente. Aí por quê? Porque foi criada no século XIX e serviu, né, ali de caminho norteador, né, para explicar muitas das coisas que aconteceram no século XX aí, né? Várias revoluções, a cubana, a revolução bolchevique na Rússia, a revolução chinesa, certo? Então, né, aqueles aspectos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, né? Então serviu para explicar um monte de coisa, né? Influenciou também, né, muitas revoluções, tá, que aconteceram ao longo do século XX, tá? Então, pessoal, para essas teorias marxistas, tá, existem aí diversas interpretações, né? Diversas escolas do pensamento marxista, tá? E muitas vezes essas escolas, né? Essas formas de pensar o marxismo, elas são bastante diferentes, inclusive, tá? Mas no entanto, né, a maioria dos teóricos que seguem o marxismo, eles buscam abordar, então, uma análise sociológica, né, com uma perspectiva real de mudança dentro da sociedade, tá? Não sei, então, se ficou claro, se vocês conseguiram entender isso aí, mas essa é a ideia, certo? Então, pessoal, o marxismo, tá? Para os seus teóricos aí, ou a maioria deles, tá? Eles entendem o marxismo como um programa de mudança política radical, certo? Mudança política radical. Daí que vem a ideia de revolução, né? A revolução proletária, por exemplo, tá?
No entanto, pessoal, é muito interessante aí, a gente vai falar do Max Weber depois, aí, ele também é considerado, né, um teórico aí do conflito, tá? Nem todas as abordagens, tá, do conflito são aí abordagens que falam do embate, certo? Então, nem todas as teorias de conflito adotam essa perspectiva marxista aí, né? Da revolução proletária, tá? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai falar, quando a gente fala do Weber, né? Do Max Weber, que também era alemão, tá? A gente vai diferenciar aí, vocês vão entender as diferenças entre a teoria do Marx, do Karl Marx e a do Max Weber, tá? Então, são teorias diversas, no entanto, elas partem aí de uma perspectiva também do conflito aí, certo, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho do Marx, tá? O Marx, é interessante a gente saber, né, pessoal, que ele nunca se considerou, da teoria dele, né? Ele nunca se considerou um sociólogo aí, tá? Ele era filósofo aí de formação, certo? Ele nunca se considerou um sociólogo, né? Um analista social, tá? No entanto, pessoal, todavia, o que ele buscava, né? Ele buscava a compreensão científica da sociedade, certo? E a partir dessa compreensão científica da sociedade, uma explicação para a mudança social que deveria acontecer a longo prazo. Então, e ele considerava, pessoal, que o trabalho científico, né, que ele estava propondo marcava o rompimento. Isso é muito importante, tá? Eu vou falar na sequência aí. Marcava o rompimento com a filosofia e as formas filosóficas abstratas de pensamento, certo, pessoal? Então não esqueçam desse ponto aí, né? Ele rompe, de certa forma, com a perspectiva da filosofia, né? Para análise das sociedades aí, tá? Então essa é a grande questão colocada, beleza? Então, qual que foi a grande sacada do Marx, né? Ele falava o seguinte, né? Ele argumentava o seguinte, tá? Que os filósofos, o que ele falava, né? Ele falava que os filósofos apenas interpretam o mundo de várias maneiras. A questão, porém, é mudá-lo. Essa é a frase do Marx, certo? Os filósofos apenas interpretam o mundo de várias maneiras. A questão, porém, é mudá-lo, tá? Então, e aí a gente sabe, né, existia um comprometimento, né, do Marx com a classe operária europeia, né? Então esse comprometimento do Marx com os operários europeus estava intimamente ligado, né, pessoal, com o entendimento de como funcionava propriamente o capitalismo, né? Então Marx ele foi o grande teórico, aí, um dos grandes teóricos que buscou entender o funcionamento do capitalismo, tá? Outro detalhe, pessoal, então, seguindo nessa lógica aí do Marx, né, ver a sociedade aí diferente do que os filósofos viam, ele seguiu uma concepção materialista, tá, da história. Ele seguiu uma concepção materialista de história. O que significa isso? O Marx, ele se opunha ao idealismo, certo? Que é isso que eu acabei de dizer para vocês ali, né? Que pressupunha que as sociedades, né, que o desenvolvimento histórico das sociedades seriam aí motivados por ideias ou ideais abstratos, né? Então, como liberdade, democracia, ele propõe uma superação dessa noção, tá? Então, essa é a lógica dele. Ao invés disso, pessoal, o que ele propõe? Ele fala que as ideias e os ideais dominantes de uma determinada era seriam os reflexos do modo de vida dominante, especificamente do modo de produção daquela sociedade. Certo? Acredito que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo, tá? Então, por exemplo, né, numa sociedade aí marcada, né, numa sociedade onde existiam monarcas, né? A sociedade absolutista lá da França, por exemplo, onde existiam monarcas absolutistas, seria muito conveniente que surgissem ideias do tipo: aquele monarca está no poder porque Deus quis, certo? A vontade divina, né? A vontade divina. Deus quis que aquele monarca, que aquela rainha estivessem no poder.
certo? Então seria muito natural, natural não, tá? Mas seria muito plausível, né, que surgissem ideias desse tipo, e foi justamente o que aconteceu, né? As ideias que surgiram para explicar o absolutismo, né, naquele momento foi justamente esse, né, o direito divino dos reis, né? Tem vários teóricos que teorizaram sobre isso também, certo? Então, e um outro exemplo, né, nessa própria era capitalista, né, que a gente vive, né, de livre mercado, nada mais assim natural, né, com muitas aspas aí nesse natural, que as ideias dominantes seriam aí de indivíduos soberanos para fazer aí livres escolhas, né? Então, nessa era aí que a gente viveria, que a gente estaria vivendo, né, a era do capitalismo, do livre mercado, tá? Bom, então, pessoal, o materialismo histórico, né, de acordo com Marx, tá, está preocupado principalmente com a maneira como as pessoas trabalham coletivamente para produzir uma vida conjunta, certo? Isso é muito importante. A maneira como as pessoas trabalham coletivamente para produzir uma vida conjunta, certo? Aí incide, né, as formas como elas produzem os alimentos, o abrigo, né, e outros bens materiais, tá? Então isso é muito, muito interessante aí a gente perceber, né, nessa perspectiva aí do Marx, tá? Do materialismo histórico. E que tipo, né, de divisão de trabalho existe que os possibilita a produzir da forma que produzem, certo? Então ele foca também na divisão do trabalho, né? Isso aí depois vai ser amplificado para a divisão internacional do trabalho, né? Que é uma ideia aí bastante interessante que a gente pode discutir em outro vídeo aí. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui, né? A gente trouxe aí algumas ideias para vocês do Marx, tá? Eu vou dividir o vídeo aí em algumas partes, certo? Para não ficar tão grande aí o vídeo aí, tá bom? Então é isso. Beleza, pessoal? Então por hora a gente fica por aqui. Depois eu volto aí com outro vídeo aí também sobre o Marx, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado aí por assistir. Nos vemos. Valeu.